paz, irmãos. Pode sentar, glória a Deus. Preciso que ligue essa tela aqui, ó. Não sei porque não está ligada. Preciso ligar o ar-condicionado também, por favor. Obrigado, gente. Deus abençoe. Valeu. Glória a Deus. Fica de pé aí. Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar a mão e orar um pouquinho em línguas? Um pouquinho. O ambiente quem faz somos nós. O ambiente quem gera somos nós. Pela fé, desejo do nosso coração. Isso, bem calminho, bem tranquilo. Sinta a canção e vamos gerar um ambiente gostoso de fé aqui. Aleluia.
E queremos solo che. Prima mama churia sembra mama yo che. Queremos solo che. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, tua presença. Nós honramos tudo que és em nossas vidas, Pai. Obrigado porque temos os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Te agradeço pela vida desta igreja, Pai, pela obra de santificação. Obrigado, Senhor, pelo santo propósito que temos nessa terra, cada um de nós, individualmente, coletivamente, temos e sabemos para que o Senhor tem nos chamado, Senhor, e nós te agradecemos porque são propósitos eternos. Segundo a tua palavra, o Senhor não revoga os dons, o chamamento, e nós sabemos que isso tem ficado mais claro, mais forte nos nossos corações. Pedimos ao Espírito Santo o teu auxílio, para que aproveitemos todas as oportunidades, todo o tempo que temos para aprender, de nos edificar, de entender esse momento, entender o que o Senhor quer falar conosco nesse momento, não perder, entender a prioridade de estar na tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado. A tua igreja sempre será, sempre é e sempre será vitoriosa. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Obrigado, nos ensina, Pai. Ensina-nos, Espírito Santo, a entrar em níveis muito mais profundos, níveis de cura, níveis de adoração perfeita, níveis de oração em mistérios que o mundo não pode entender, só o Senhor e os filhos que oram em línguas. Aleluia. Ensina-nos a cânticos espirituais, Senhor. Inspira o teu povo a cânticos espirituais, porque enchendo, a tua palavra diz que nós nos enchemos do Espírito quando falamos em salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais são línguas com melodia. Ensina-nos, faz isso no nosso meio, ensina os teus filhos. Oh, aleluia, obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos, podemos assentar, glória a Deus. Esse é um tempo que nós precisamos identificar o que está acontecendo, sempre tenho falado isso, identificar o que nós estamos vivendo, discernir o tempo e orar de forma correta. Eu vou falar uma frase aqui, eu não quero que você fique chocado, mas Deus não é ignorante, Deus é inteligente, e Ele não quer que nós sejamos ignorantes. Ignorante não quer dizer que você fez de propósito, eu vou ser ignorante porque eu quero, mas muitas vezes as nossas atitudes podem ser ignorantes. Uma atitude contrária a uma atitude sábia pode ser uma atitude ignorante, está entendendo? Imagine, por exemplo, que o Espírito está nos guiando a orar por algo, mas a gente quer ir por um outro caminho. Então não podemos. Então, a Bíblia fala, não sejam como o burro, como a mula que não tem entendimento, não é? Mas entendam, a gente precisa entender que caminho o Senhor está nos levando. Então precisamos sempre ter essa sensibilidade, perceber onde Deus quer que a gente esteja orando. O Espírito Santo vai falar muitas vezes para você parar de orar por algumas pessoas. Eu já falei isso. Para de orar por algumas pessoas. Algumas pessoas não precisam mais de oração, elas não querem. Você está literalmente, estou falando pelo Espírito, jogando pérola aos porcos e seda aos cães. Tem pessoas que não dão valor para a obra, e a gente fica às vezes perdendo tempo e energia com pessoas. Não ajude pessoas que Deus não quer que você que Deus não quer que você ajude. Tem pessoas que estão passando por necessidades porque são teimosas diante do Senhor.
Até para ajudar, você tem que ajudar com sabedoria. Não ajude simplesmente, estou com dó da pessoa, vou ajudar. Não, você pode estar atrapalhando até a obra de Deus. Então, sejamos guiados. Por que precisamos ser guiados? Porque a gente tem um Espírito dentro de nós. Você crê nisso? O Espírito dentro de mim e de você, ele faz com que a gente ore com entendimento, ore com sabedoria. Para quê? Para que motivo? Para qual motivo? Esse tempo que nós estamos vivendo, a gente precisa discernir isso. E eu creio que uma grande e maravilhosa arma é o orar em línguas. É o orar em línguas. Nós precisamos aprofundar mais sobre orar em línguas. Precisamos ter uma cultura de orar em línguas, né? O Céu Fernandes estava falando aqui no final de semana passado sobre Dave Robertson. Quem conheceu Dave Robertson? Pelo menos por literaturas, tá bom. Dave Robertson, então ele tinha um enfoque muito grande falando sobre isso. Eu li alguns livros dele. Excelente, maravilhoso. E a questão do orar, o ensino de orar em línguas, né? O ensino de orar em línguas é tão profundo e tão maravilhoso. Tem algumas pessoas que não vão por esse caminho, elas acabam até fazendo um outro caminho e acabam até pregando contra. Porque o orar em línguas, ele tem algumas características muito, muito interessantes, e você precisa aprender a fazer isso, precisa saber se mover. O pastor falou, inclusive aqui na terça, que quando nós oramos em línguas, a cultura, não é? Do orar em línguas vai fazer com que a gente entre em variedade de línguas. Eu creio firmemente nisso. Foi o que aconteceu comigo. Orar com variedade de línguas, amém? E eu quero que você medite um pouquinho comigo hoje. Esse tempo que a gente está vivendo. A gente ora e pede as coisas segundo uma percepção que nós temos. Mas essa percepção é misturada com a nossa alma, com os nossos desejos. Pode não ser algo perfeito. A oração em línguas, ela vai nos dar essa capacidade de fazer uma oração perfeita. E foi esse o propósito quando Deus inventou isso. De a sua mente ficar totalmente infrutífera. Você não sabe que você está orando. Tem situações que ele vai te dar a tradução, a interpretação, melhor dizendo, para você mesmo ou para outra pessoa. Mas a questão é que é uma oração perfeita, é onde Deus vai nos levar a concluir coisas. Pensa comigo, a oração em português, limitadíssima. Por mais que você tenha uma cultura de oração, quanto tempo você consegue orar em línguas? 2? 3 horas? Depois o assunto acaba, sim ou não? Uma hora vai acabar. A oração em línguas é infinita. Eu quero que você pense assim, a oração em línguas ela é infinita. Ela continua, repare irmãos, ela continua numa outra dimensão. Ela continua numa outra dimensão. A oração em línguas te capacita a orar em qualquer situação. Bem baixinho, alto, até sem mover a boca. Quem já teve a experiência de orar sabe que está orando em línguas, mas não está movendo. O Espírito ora. E o Espírito, saiba que o Espírito não dorme, sabia? Eu nem vou entrar muito aqui para você não ficar muito assustado, mas você pode até dormir, pegar no sono orando em línguas. Eu acredito que o Espírito continua orando a noite toda. É algo muito forte, algo muito intenso. E por mais que o teu corpo esteja cansadão, porque tem dias que o teu corpo está cansado, sim ou não? Já sentiu aquele desânimo que você fica até com um peso na consciência? Oh meu Deus, será que eu estou em pecado? Não é? Porque o corpo cansado, uma coisa assim, você quer fazer as coisas, vem aquele bocejo, já viu? Parece um quebrante, né? Vem aqueles negócios, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí você quer se energizar, Senhor. Mesmo assim, teu corpo pode estar quebrado, a tua alma pode estar até agitada, mas o teu espírito tem a capacidade de continuar orando em línguas. E você continua sentindo bem ou não, ele continua orando. Irmãos, eu quero que você entenda isso e entre nesse tempo. Eu lamento, eu realmente lamento que nós aprendemos, né? Muitos de nós aprendemos errado sobre isso. Muitos falam, eu já vi pessoas que oravam muito em línguas e um dia desistiram.
dizendo assim para mim: isso é besteira, é besterol. Você acredita? Porque foram ensinados errados. Eu quero dizer a você, oração em línguas é uma doutrina neotestamentária, e se você aprender bem, a sua vida ela tem e ela vai ganhar uma outra dimensão. Nós estamos vivendo um tempo onde é uma grande arma de batalha, a oração em línguas. Amém? Porque é bem interessante que Satanás, ele não sabe o que você está orando. Olha que coisa boa. Eu acho que ele fica muito, mas com muita raiva quando você ora em línguas, porque ele não consegue nem saber, nem traduzir o que você está orando com o Pai. Tem base para tudo isso? Tem. Vamos começar a ver alguns textos aqui, para nós entendermos. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14:14. Põe aí no telão. Diz assim, ó: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, verdadeiramente, ora de verdade, não é? Mas a minha mente fica... Leiam, irmãos, vamos lá. Fala, infrutífera. Isso. O meu espírito ora de fato. Então repare aí só a morfologia aí do texto. Espírito com letra minúscula é o teu espírito. Você acredita nisso? O teu espírito, letra minúscula, ele ora de fato. Ele está falando o meu espírito, não é isso? Ora de fato, ora como tem que ser orado, da forma correta. Mas a minha alma fica, a minha mente fica infrutífera. Significa, eu não consigo produzir nada, eu não sei o que eu estou orando, não tenho. Muitas vezes, repare aqui, ó, vou falar claramente. Muitas vezes a gente não tem sentimento nenhum. Muitas vezes a gente ora, e dependendo do fundo musical, dependendo do ambiente, dependendo como está, a gente ora e chora junto, não tem problema nenhum. Mas tem momentos que parece que é uma sequidão. Você só está perseverando em línguas, mas não está sentindo nada. Por isso que eu digo, oração em línguas é uma ação de fé também, porque você continua orando independente de saber aqui na sua mente o que está acontecendo, tendo sentimentos ou não. Eu pergunto a você, você consegue orar 1 hora em línguas? Tem orado 1 hora em línguas pelo menos todos os dias? Ótimo, 1 hora em línguas já é o padrão de quem é membro de Verbo Vila Ré. Vamos começar com 2 horas em línguas, mesmo que você ore períodos que você, digamos assim, na somatória, né? No final você fala assim, puxa, virou que bênção. O meu trajeto de casa é meia hora até o serviço e voltando, vai orando em línguas. Não é? Em vez de ficar ouvindo notícias, às vezes é bom ouvir notícia, não é? Põe um cântico, um louvor, mas fica ligado, orando em línguas. Então, quando você ora em línguas, acredite, você ora a perfeita vontade de Deus. Por quê? É aquele texto que o céu, eu sempre falei aqui, mas ele explicou de uma forma tão mais clara. 1 aos Coríntios, quando Paulo faz referência a Isaías 64:4, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é? Mas Deus não o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus, ele sabe todas as coisas, não é isso? E ele está em plena comunhão com o Espírito do homem, o Espírito de Deus com o Espírito do homem. Então o Espírito de Deus nos capacita, diga capacita, significa que Ele te deu capacidade, perfeito? Ele capacita você a orar como Deus, como o Espírito te impulsiona a orar. Por isso que é a oração perfeita. Eu pensei que você ia ficar mais feliz, mas que Deus fale ao seu coração. Isso tem que fazer diferença em nossas vidas. Você sabia que quando você ora em línguas, você está cuidando da sua saúde também? Se você orasse em mais línguas, Deus estaria cuidando de coisas na sua vida, cuidando das coisas, a provisão que você tanto pede, as questões, a oração. Você não sabe o que você está orando, mas certamente Deus está cuidando. Você precisa mergulhar nisso, orar em línguas. Um segundo motivo é aquele texto que está em Judas, a epístola universal de Judas. Só tem um capítulo, no verso 20. Põe lá, Judas 1:20. Judas 1:20. Vós, porém, leiam aí para mim, por favor, vai lá.
Isso. Ele fala que quando você ora no Espírito Santo, você edifica a sua fé. Olha só, o crescimento espiritual do cristão, ele se dá também por orar em línguas. Concorda comigo? Ou eu interpretei mal o texto? Ele está falando que a nossa fé é edificada quando eu tenho uma constância de orar no Espírito. Acredite, o crescimento espiritual é dado ao orar em línguas. Não só isso, você sabe que não é só isso, mas muita gente que não ora em línguas. Você imagina aquelas igrejas tradicionais que não creem em batismo no Espírito Santo? Tem irmãos evangélicos, não é? Cristãos de verdade, mas não creem em batismo com o Espírito Santo, não é? Então fica complicado, porque ele está dizendo que a minha fé vai ser estruturada e ela vai ser edificada quando eu tiver esse costume de orar em línguas. Ele fala sobre a nossa fé santíssima. Sabe o que significa isso? É o teu espírito fortalecido, o teu espírito sendo construído, não é? De outra maneira eu poderia ler assim, que edifica a nossa fé em santidade. Ou seja, a obra de santificação, ela também avança na minha vida quando eu tenho o hábito de orar em línguas. Ou seja, homens e mulheres santos oram em línguas. Eles entendem que essa ferramenta maravilhosa que o Senhor deu à igreja é para a nossa santificação. Amém, irmãos? Então, eu não posso negociar isso com Deus. Eu não posso falar assim, não estou com vontade. Aí que está. Você pode até falar assim, não estou com vontade de orar em português. Está até perdoado, né? Assim, vou entrar em línguas direto. Excelente. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a nossa alma está tão agitada. Repare, é assim que funciona. A nossa alma está tão agitada. Você já ficou bravo com alguém? E o Espírito Santo mandando você orar por ela? Talvez fique difícil, né? Mas já experimentou ter um período de línguas? Você nem sabe o que você está orando, né? Mas quando você ora em português, a tua alma fica a alma fica na carne. Não é? Agora, quando você ora em línguas, é diferente o negócio. Você mexe na questão da santidade. No grego, o original dessa palavra, né, de edificar, ela significa fortalecer, revigorar. A oração em línguas, ela nos ajuda. Repare, irmãos, isso é real. Com todos os problemas. Por quê? Porque a Bíblia não diz que quem ora em línguas ora de fato. A gente não leu o versículo anterior. Significa que o Espírito está intercedendo e orando por nós. Amém? A Bíblia não fala que o nosso Espírito intercede por nós mesmos com gemidos. Eu errei a teologia? Ele intercede por nós. Então existe um Espírito, e quando você vê o Espírito em letra minúscula, é o teu Espírito, que certamente está ligado com o Espírito de Deus, com letra maiúscula. É a mesma essência, é uma mistura maravilhosa. O que acontece? Quando você ora, você está edificando a si mesmo. E ele diz o quê? Ele diz que ele vai interceder por você. Significa que até os seus problemas começam a tomar rumo. Resolver, é isso que eu estou falando. Quando a gente fala assim, vou mergulhar no Senhor, eu vou deixar meus problemas, eu vou deixar, Ele está cuidando, eu estou buscando o reino. E essa oração perfeita começa a mostrar as soluções. Agora repare, eu quero falar algo aqui com você. Eu sempre gosto de falar isso porque eu tenho uma convicção disso. Eu não acredito nós mantermos uma qualidade com pouca quantidade. Vou falar de novo. Não está na Bíblia isso, mas está escrito em 1 Paulo 2,2. Não acredito a gente manter qualidade sem quantidade nas questões do Espírito. Porque as pessoas falam assim, eu vou orar 5 minutinhos. É melhor do que nada? Pode ser, concordo. Mas quando a gente não tem tempo para gastar orando em língua, significa que a gente não tem qualidade na oração também. Não adianta. Você fala assim, vou orar 2 minutinhos, daqui a pouco, tá bom. As coisas não acontecem, não estabelecem. Terça aqui a gente orou, nem percebeu, oramos
1h20 mais ou menos. Num dos meus momentos lá na Bahia, eu levei os irmãos lá para o monte. A gente estava lá no monte, a gente saiu de madrugada e fomos orar, oramos 3 horas lá. Alguns não aguentam, porque não tem o costume, né? Jesus falou assim: rapaz, vocês não conseguiram vigiar comigo 1 hora. Mas assim, é importante você entrar nesse nível de quantidade. Eu estou falando de quantidade. Vou falar de novo, estou falando de quantidade. Não é possível, 30 anos de crente você não consegue orar meia hora. Não é possível. Ou começa, ai meu Deus. Se fosse para assistir uma série, você fica acordadão, não é? É engraçado, essas coisas a gente precisa aprender a rebater e fazer isso acontecer na nossa vida. 1 hora, 2 horas, 3 horas. A gente vê tantos pregadores que Deus os usou poderosamente. O costume de todos era muita oração. Muita oração. Será que a gente está disposto? Se não mergulhar num nível de oração com muita quantidade, a qualidade não vai vir. Se você tem algumas questões de problemas, com o tempo, sempre vai ter, não é? No nosso dia a dia, sempre a gente tem algumas vagas nas horas para a gente poder orar. O importante é essa qualidade de oração. É muito pouco, irmãos, repare, é isso que eu estou falando. Não é que a gente vai marcar, repare isso, não é que a gente vai marcar no nosso cartãozinho, opa, 60 minutos, eita glória. Não é para impressionar a Deus, não é para impressionar a nós mesmos ou termos um argumento para falar para as pessoas, mas precisa haver um outro nível de oração. Cristão anda em nível de oração profundo. Eu cobro a mim mesmo. Eu acho que a gente tem que orar. A Bíblia nos instrui quanto eu estou falando de oração em línguas. A Bíblia nos instrui quanto à oração em línguas, o orar no Espírito. Orar de que forma? Sem cessar, ou o tempo todo. Ele fala do orar sem cessar, mas ele fala do oração no Espírito, orando todo o tempo no Espírito. Significa que em todo tempo você está ligado ao Espírito. Em todo tempo você se move e Ele move você. Amém? Baterias espirituais são recarregadas. Bateria espiritual recarregada. Maravilhoso. E a bateria não vicia. Que coisa boa, porque o Espírito Santo ele está recarregando as suas forças. Não é? Você sabe que Ele está fazendo por você. Um outro benefício do orar em línguas está em 1 Coríntios 14, 2. 1 Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, amém? Senão a Deus. Que coisa linda, visto que ninguém entende, e em espírito fala em mistérios. Sabe o que significa isso? Se você fala em mistérios, significa que Deus vai te revelar segredos. Vou falar de novo, se você fala em mistérios, Deus não vai deixar o mistério com você, né? A religiosidade gostava de... tinha uma frase máxima, né? Que as pessoas perguntavam: oh meu Deus, como que é isso? As pessoas falavam: é mistério, né? Lembra disso? Eu ouvi isso, várias pessoas, eu lembro que era um jargão. Eles olhavam assim: é mistério, irmão, mistério. Isso é mistério de Deus com você. Até música, né? Fala sobre isso. Então, não é isso. É mistério para o mundo. Você fala em mistérios, mas Deus revela o que Ele quer revelar. A vontade dEle fica revelada. E você consegue perceber ou discernir pelo Espírito. Não é uma voz audível, não é uma voz, uma tecla SAP, né? Onde você mostra a tradução. É uma percepção no Espírito. Você percebe que algumas coisas foram criadas, estruturadas. Provisão. Quem precisou já de provisão divina? Já experimentou não falar nada? Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele precisa, Ele sabe das suas necessidades. Você crê nisso? Você crê que Ele sabe das suas necessidades? Percebe aquela questão que a gente fala dos caminhos criados
possibilitar caminhos para Ele poder nos atender. Um caminho é línguas. Um caminho é línguas. Eu não sei se você já buscou solução num quarto fechado. De orar. A alma quer falar alguma coisa, fala, quietinho, fica tranquila. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então você deixa a alma aquietada e você busca o quê? Revelações em Deus através da oração em línguas. Então, se Deus fala em segredos, porque o homem nenhum vai perceber, mas você está falando em mistérios com Deus, então Ele vai revelar coisas para você. Posso te dizer uma coisa? Orar em língua vai ajudar você a manter comunhão com o Senhor. Manter comunhão com o Senhor. Orar em línguas vai ajudar você a crescer no entendimento do Senhor e da sua palavra. Vou mais. Orar em línguas vai te dar poder para vencer tentações. Como assim? Orar em línguas, Ele te faz espiritual. Eu não falei que a nossa fé santíssima é edificada? Então Ele te dá o poder, Ele cresce, Ele estrutura coisas em você. Orar em línguas vai ajudar você a ser mais espiritual. Quando está muito carnal, está muito nervosinho. Sabe quando marido e mulher estão brigando muito? Ou filho está meio rebelde, fala assim, vai orar em línguas. Vai orar em línguas, resolve. 3 horas de oração em línguas, você volta espiritual de novo. Está muito carnal, pode perceber, ele está orando um pouco em línguas. Ele nos ajuda, olha só, oração em línguas, eu notei isso aqui hoje, nos ajuda a ter uma maior consciência da sua presença em nós. Você sabe que às vezes a gente perde a consciência de que Deus está presente? E Deus está presente, Ele está o tempo todo presente. Essa consciência não pode diminuir. Você está comigo? Você está orando em línguas baixinho agora? Tá? Não estou ouvindo. Você pode orar em línguas. Pastor, dá para orar em línguas quando eu estou fazendo as coisas naturais? Dá, perfeitamente. Você consegue escrever seu nome, seu endereço, dirigir, não é? Até os homens conseguem fazer isso. Quando é coisas naturais, né? Eu lá em casa, às vezes eu estou com um chicletinho mascando. Aí eu vou subir a escada e tenho que parar de mastigar o chiclete, porque eu não consigo mastigar o chiclete e subir a escada ao mesmo tempo. É muito para minha cabeça. Então eu paro, eu travo, aí eu subo a escada. E lá quando eu estou já em um nível que eu quero, eu continuo mascando o chiclete, não é? As mulheres conseguem fazer isso, né? Agora, o cristão de uma forma geral, repare que coisa linda, o Espírito é uma parte tão distinta e tão maravilhosa em nós, que ele consegue orar em línguas, orar no Espírito. Você consegue orar no Espírito, fazendo tantas outras coisas, trabalhando, dirigindo, se alimentando, sim ou não? Escrevendo seu nome. É possível, meu querido, orar o tempo todo no Espírito. Vamos lá. Oração em línguas, repare, nos traz refrigério e descanso. Num mundo conturbado, te traz descanso, te traz refrigério. Isaías 28, 11 e 12, não é? Põe aí rapidão. Isaías 28, 11. Fala que Deus falaria, não é? Com o povo por língua estranha. E esse seria o seu refrigério, né? Olha lá, olha o que diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. E o verso 12, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Mas nós vamos ouvir, nós queremos ouvir, e nós vamos entender isso, porque de fato isso traz refrigério. Então no dia a dia, não sei se você entende, mas no dia a dia a gente tem momentos que nos atribulam, somos atribulados pelas circunstâncias, e quando a gente ora em línguas,
o Senhor derrama sobre nós o quê? Refrigério e descanso. Repare isso. Tenta dar ordem muitas vezes para a sua alma. Fala assim, eu vou orar em línguas aqui, o Senhor vai me dar direções. O Senhor vai me dar descanso. O Senhor vai refrigerar a minha alma. O Salmo 23 diz que o Senhor vai nos levar a pastos verdejantes. Ele vai refrigerar a nossa alma, vai nos levar a águas tranquilas. Amém? É esse mesmo pastor que nos leva a orar em línguas. Amém, irmãos? A oração em línguas, ela vai nos possibilitar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a orar segundo a vontade de Deus. Eu não estou repetindo, aqui está bem diferente do que eu falei no começo, porque se a gente é ignorante, a gente não sabe por onde orar. Sabe aquelas pessoas que sabem a necessidade, mas aquele termo que a gente fala, né, pastor? Atirando para todos os lados, não é isso? Pá. Não, a gente sabe para onde está atirando. Lembra aquilo que eu falei? Quando a gente tem a consciência, a gente sabe pelo que está orando. É importante saber isso. Então, a oração em língua, ela nos possibilita a interceder segundo a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Romanos 8:26, põe aí por favor. Diz assim, ó, Romanos 8:26. Esse texto é o clássico, né? Também o Espírito aí está com letra maiúscula, Espírito de Deus, semelhantemente nos assiste em nossa limitação, nossa fraqueza, não é isso? Porque não sabemos orar como convém. Não adianta, a gente por mais que tente acertar o motivo, a gente nunca vai orar perfeitamente. Ele está se referindo à oração em português, não é isso? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, percebe, de forma nenhuma o apóstolo Paulo estava falando para a gente deixar de orar com entendimento. No caso aqui, os brasileiros em português. De forma nenhuma ele estava falando, não, pare de orar em português. Ele não estava falando isso. A oração em português tem o seu valor, o seu grande valor. Mas o que ele diz é que a oração em línguas, ela nos adentra a uma possibilidade espiritual muito maior. Mesmo que você não entendeu, diga amém. Dê um glória a Deus. Ela faz você adentrar numa possibilidade espiritual muito maior. Então, oração em línguas, você está dizendo assim, em português eu fico limitado. Repare só um pouquinho, pensa comigo aqui. Você sabe que muitas vezes a gente não sabe, essa aqui talvez seja novo para você. Às vezes você não sabe pelo que você está orando, quando ora em línguas. Porque a gente leu aquele texto, a mente fica infrutífera, não é isso? Muitas vezes o Senhor vai te dar interpretação e muitas vezes Ele vai te dar uma percepção por aquilo que você orou. Você sabe que você intercedeu por alguém, ou às vezes é mais específico, você vai saber por quem você intercedeu. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito disso, mas é verdade, eu já percebi que algumas orações, alguns momentos de oração em línguas, eles foram direcionados para uma situação ou pessoa ou pessoas. Então repare, essa percepção, o Espírito é que dá, tá certo? Mas repare, o que ele está falando? Quando você está orando, suponha que você vai orar por uma pessoa. Então, você coloca as tuas percepções da sua alma, sim ou não? Você fala assim, Senhor, eu estou lembrando de fulano, é um homem trabalhador, é um homem assim, é um homem tão bondoso com a sua esposa. Às vezes ele não é tão bondoso com a sua esposa, mas é a percepção que você tem. Quem está entendendo? Senhor, ele é um homem que confia tanto no Senhor. Por que essa situação está acontecendo com ele? Talvez ele seja uma pessoa que não confie tanto no Senhor. A percepção da sua alma é limitada e às vezes é equivocada. Mas a misericórdia de Deus entende, não é? Que não sabemos orar como convém. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque em algum momento você vai falar assim, eu não sei de tudo, mas o Espírito Santo sabe.
Então, muitas vezes, na mesma oração, Ele vai te guiar a orar um momento em línguas por aquela situação. E se você tivesse a tradução, se nós tivéssemos, né? Aí o Espírito orando em nós ia falar assim: Deus, quebra aquele homem incrédulo, quebra aquele homem de pouca fé, aquele homem vacilante. Aí você fala: eita Deus. É bom a gente não ter revelação às vezes, né? Mas o Espírito sabe. Isso não é maravilhoso? Então Ele vai interceder por você, dentro de você, com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, eu posso dizer para você, toda intercessão que o Espírito de Deus faz em nós é uma intercessão perfeita, ela não falha, amém? Ele intercede de forma perfeita. Muitas vezes a gente não sabe, como eu disse, orar a respeito de determinadas situações, mas Ele vai nos guiar para que a gente ore de uma forma correta. Uma outra bênção do Espírito ou do orar em línguas é que Ele nos possibilita também a dar graças a Deus de uma forma correta e boa. Como assim? Veja esse texto aqui, ó, 1 Coríntios 14, 17. 1 aos Coríntios 14, eu não sei se você sabe, o contexto de 1 Coríntios 14 está falando de oração em línguas, né? Depois você veja, eu estou citando salteado aqui, mas o contexto é de oração em línguas. Paulo deixa claro, ó, porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Ele está falando da oração, veja todo o contexto. A oração em línguas também, ela é para um momento de gratidão, ou você dá também graças a Deus de uma forma perfeita. Claro que damos graças erguendo as mãos, falando, cantando, agradecendo, tendo uma disposição de gratidão em nossos corações. Porém, a oração em línguas também ela vai nos possibilitar a dar graças de uma forma perfeita. É a língua de Deus, é a língua dos céus, é a língua dos anjos. Você poderia até pensar o seguinte, que nós estamos nessa terra, como a Bíblia diz, como peregrinos, como forasteiros. Sou forasteiro aqui, né, Márcia? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Não é, pastor? Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Que coisa linda. Nós estamos como peregrinos. Significa, somos de outro país. No outro país que a gente tem uma outra língua. É a língua dos anjos. É a língua estranha. Por isso que eu falo, a gente, por amar a nossa terra, a gente tem que orar mais em línguas. Falar mais a nossa língua. É a língua que Deus entende. É a língua que não é da alma. É a língua que nós oramos de fato e damos graças de fato. Amém, gente? Uma outra bênção do orar em línguas é que possibilita. Eita, nós. Isso aqui você vai gostar. Por isso que agora eu vou, se eu perceber alguma atitude meio estranha em você, eu vou falar assim: irmão, está orando em línguas? Tá? Vou perguntar bem claramente. Orar em línguas possibilita ao Espírito Santo, vou te provar, controlar a nossa língua. E eu posso dizer de uma forma mais ampla que quando a gente ora, o Espírito Santo ora por nós, controla a nossa alma, nossos sentimentos, consequentemente a nossa língua. Porque nós vamos ter mais cuidado com aquilo que falamos, sim ou não? Vamos ser mais comedidos, vamos ser controlados pelo Espírito. O nosso temperamento controlado pelo Espírito. Pastor, onde é que está isso? Tiago, capítulo 3, verso 2. Tiago, capítulo 3, verso 2. Diz assim, ó: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Eu queria só que você interpretasse um pouco o livro de Tiago. O livro de Tiago foi um dos primeiros a serem escritos, de todo o contexto do Novo Testamento. Tiago, ele tinha realmente algumas coisas e que
as pessoas acham assim que haveria até um conflito, porque ele fala sobre fé e obras, não é? Enquanto Paulo fala sobre a justificação é perfeitamente pela fé, não é? E não por obras, mas ele explica um outro aspecto e de forma nenhuma entra numa contradição aqui. Mas Tiago, como um bom judeu, ele fala algumas coisas muito interessantes, e a forma que colocou aqui, eu só queria que a gente interpretasse. Ele está falando assim, ó, todos tropeçamos em muitas coisas. Aí ele fala, ele está dando como que uma solução. Se alguém não tropeçar ou não tropeça no falar, ele é perfeito varão, capaz também de refrear todo o corpo. Então ele está falando mais ou menos assim: se existir uma sabedoria, se existir uma bênção para refrear a nossa língua, refrear nossos sentimentos, para a gente não ir falando qualquer coisa, para a gente ter domínio próprio, para a gente ter amor às pessoas, amém? Para a gente saber a hora certa de falar, ou a hora de se calar. Então ele está falando assim: se você souber controlar, você vai controlar também todo o seu corpo. E você há de convir comigo que a obra do Espírito de santificação em nossas vidas faz com que a gente refreie a nossa língua. Sim ou não? Já percebeu aquele momento que acontece alguma coisa, a sua mente julga rapidamente, ela já conhece a situação, aí você já tem a opinião formada e vai falar da pessoa, aí o Espírito Santo fala em você: não fala não. Estou perguntando, quem já teve essa sensação? Oh meu Deus, vou orar para você ter essa sensação. Por favor, você precisa ter isso. Você precisa perceber o Espírito te refreando. O Espírito falando assim: não é para falar, chega. Ei, não fala não. Ei, não fala não. Ele vai nos controlar em todas as coisas. Tá certo? Então você precisa entender. Repare isso é real. Quanto mais eu orar em línguas, mais eu vou conseguir submeter a minha língua ao Espírito. Amém? Vamos lá, mais uma bênção desse Espírito que ora por nós. Todo aquele que recebeu revestimento de poder, não é? A evidência de orar em línguas. Todo aquele que é marcado pelo Espírito Santo, o primeiro sinal é o quê? Orar em línguas. Irmãos, nós cremos assim no ministério. Muitas pessoas falam: eu fui batizado, mas não orei. Então você não foi batizado. A evidência do Espírito, cremos dessa maneira, é o orar em línguas. Precisa ter oração em línguas. Os meninos que foram batizados aqui a última vez, quando o Céu Fernandes orou por eles, ele deixou umas claras instruções que a gente fala para todos quando vão receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, é você que vai orar. Não é o Espírito que vai botar a voz em você, ele vai usar a tua voz, mas é a sua voz que ora, sim ou não? Sim ou não? Segundo ponto, não é oração em português, é línguas. É uma palavra estranha, é uma língua estranha, é um vocábulo estranho. Terceiro, literalmente vai vir a evidência de uma língua estranha. Não, eu senti que eu recebi, você não orou. Não, tem que orar. Tem que orar. A língua, ela tem a marca daquele que ora. Então, Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Você conhece o texto, é a nossa base, a nossa doutrina. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, amém? E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, amém? Vejam uma outra base, Marcos 16, 17, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17, ele diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios,
falarão novas línguas. Amém? Língua estranha. Não despreze esse dom. Dê graças por esse dom que Deus colocou em você. Aprenda mais sobre isso. Aprenda sobre orar em línguas. Eu tenho convicção que quando você entrar mais profundamente, você vai ter algumas experiências que você nunca teve. E elas só vão ser destravadas quando a gente voltar naquela questão que eu falei. Não é só orar um pouquinho, mas mergulhar uma oração em línguas muito, 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 muito tempo. Glória a Deus. Vamos para outra bênção do falar em línguas. Falar em línguas, olha só, vai te livrar das más conversações. 1 Coríntios 15, 33. É um simples fato de você preencher o seu tempo. Concorda comigo? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Percebeu que está carnal? Percebeu que está pensando mal de alguém? Percebeu que está começando a ficar meio, com a mente vazia? Então, começa a orar em línguas, porque você preenche o tempo, você não deixa coisas ociosas na sua vida, tá certo? Você não deixa aqueles momentos que a gente chama muitas vezes de até oficina do diabo, não é? Porque a mente é vazia, a situação fica vazia, muitas vezes é oficina para o diabo começar a trabalhar. Então, encha o seu tempo de oração em línguas. Eu vou fazer uma pergunta aqui: quem está conseguindo entrar num nível diferente de oração em línguas? Deixa eu ver. Eu quero isso para todos vocês. Eu quero que vocês tenham experiências. Falam, pastor, isso é verdade, isso é real. Destravou portas, abriu um novo entendimento. Deus está me mostrando. Irmãos, reparem, nós podemos entrar num nível de sobrenatural. A realidade, você há de convir comigo, a gente tem uma palavra excelente. Temos ou não temos? A palavra é excelente. Agora eu pergunto, responda, para você ficar travado. O nosso nível de milagres acompanha o nível de palavra? Não. Não era para acontecer mais milagres? Fala a verdade, você nunca se questionou? Eu me questiono o tempo todo. E não estou questionando você, estou questionando a mim. A gente tem um nível de palavra fortíssimo, mas o nível de sinal, eu acho que deveria ser pelo menos alguma coisa mais próxima. Mas existe um disparate grande. Não fique chateado, não. É uma autocrítica para nós todos, entrarmos num nível de sobrenatural. O nível que o Céu Fernandes falando aqui, você criar caminhos, mudar o teu sistema de crenças, fazer os bons depósitos dentro de você, para que possibilite que Deus comece a fazer coisas na vida das pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente ora e fala assim, receba, recebeu, sentindo ou não, receba. Mas muitas vezes isso é um escape. Eita, nós. Dá uma pausa aí na gravação. É um escape. Porque muitas vezes a gente precisa ver sinal, sim ou não? Tá vendo? Muitas vezes precisa acontecer. A gente fala, não, vai que vai acontecer. A gente precisa ver sinal. Acreditem, irmãos, nós precisamos entrar juntos, nos estimularmos a essa prática. A gente não vai ter nem vontade mais de pecado. Estimularmos as boas obras, a entrar num nível de oração em línguas, vai começar a destravar o mundo espiritual. Eu só tenho uma percepção assim. Não vou perguntar, não quero que ninguém levante a mão, só vou falar porque o Espírito Santo mandou eu falar. Se você tiver pessoas grávidas, conhecidas, mulheres, né? Porque o homem não engravida. Pessoas que você conhece, grávidas, ore por elas. Homem não coloca a mão na barriga de mulher, de jeito nenhum, a não ser na sua esposa, mas as mulheres coloquem a mão sobre a barriga de mulheres grávidas. Eu tenho no meu espírito assim, da igreja mudando condições de bebês que vão nascer. Eu tenho no meu espírito a igreja
cuidando de uma geração que virá. Seria até tão bom se acontecesse, não sei se vai acontecer, mas um culto para as grávidas. Não vai nascer autista, não vai nascer com problema. Se tiver problemas, vai ser corrigido. A gente precisa entender isso. A oração em línguas, ela vai nos capacitar a fazer grandes coisas, coisas até diferentes. Uma obra diferente. Um sobrenatural, irmãos, preventivo. Um milagre antes do nascimento. Uma correção de rota, de caminho. Porque tem pessoas que estão caminhando direto para a morte. Sabe você mudar uma rota, Mateus? Está cancelado, não vai mais morrer. Estava indo para o buraco, mas você pelo Espírito corrigir rota de pessoas. E essa sensibilidade, meus irmãos, acreditem, vai vir a cada um de nós. A cada um de nós, do mais jovem, da criancinha até o mais idoso. E nós entendemos, ei, vem cá, vou orar por você, Deus vai mudar algumas coisas na sua vida. Mesmo que a pessoa não entenda muito, mas você sabendo, eu sei que eu vou mudar as situações aqui. Então, para terminar, um último benefício de falar em línguas. Pode subir, galera, para vocês cantarem uma canção aqui. Pensa aí numa canção que fala de orar em línguas. Eu sou o terror dos meninos, né? O último ponto para a gente terminar. Falar em línguas nos possibilita falar mistérios com Deus, segredos divinos revelados, em uma forma mais cristalina. Eu vou falar aqui para você, Deus vai revelar o que vai fazer anteriormente para você. A Bíblia diz assim que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, aos profetas. Deus vai fazer. Você vai ter percepções orando em línguas. Irmãos, isso é real. De coisas que Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Celona, libero para a sua vida visões do Senhor. Visões muito claras, viu? Visões prévias. O Senhor vai liberar. Você vai falar assim, ó, Deus está curando pessoas. Deus vai fazer assim em lugares. Está liberado para a sua vida, viu? Viu? Está liberado para a sua vida. Aleluia, aleluia. Cadê a Vanilda? Vanilda, tem uma sensibilidade aí no teu espírito. Deus vai fazer grandes coisas. Fica atenta, porque as percepções que você tiver são dele. E não pense que ele te olha como pequena, como incapaz. Pelo contrário, se ele colocou uma percepção aí, é para você abençoar o corpo. Então não tenha medo. A primeira voz que Deus falar a você vai ser o Espírito. A primeira voz vai ser o Espírito que está em você. Não é o diabo, não é a sua mente. Então faz. Quando Deus te mover a orar por pessoas aqui, vai e simplesmente ore e faça, viu? Deus vai colocar essa sensibilidade em você. Deus vai colocar essa sensibilidade em você. 1 Coríntios 2:12. É esse texto que o Céu leu, não é? Que eu sempre falei com vocês também. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Diga amém. E sim, olha que lindo, o Espírito minúsculo do mundo, não é? Mas ele fala o Espírito maiúsculo, glória a Deus, que vem de Deus. É o Espírito que vem de Deus. Está feliz por isso? Glória a Deus. E sim, o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos. Ele não vai deixar nós perdidos. Você está entendendo? Não vai te deixar perdido. Ele vai saber. Você sabe de onde veio, vai saber muito bem para onde ele está te guiando. Para as coisas do Espírito, isso vai ficar muito claro. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Continua um pouquinho, rapidamente. Ora, o homem natural, se a gente fosse parar aí, eu não vou falar aqui, senão a gente vai estender muito. Estou fechando a Bíblia, ó, para você ver que eu estou acabando. O homem natural
Eu ia falar aqui de sárquicos, psúchicos, pneumáticos, no grego, não é? O homem natural, ele fala assim, ó, não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Você sabia que tem crente que age como homem natural? Como se não tivesse sido convertido ainda, porque ele vive só na lógica da mente humana. Mas eu não vou parar aqui, senão vai estender. Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebe? Quando você começar a fazer questionamentos, a sua mente questiona. Ah, mas não é bem assim, eu não sinto, não aprendi desse jeito. Pois é, esse é o seu problema. Porque se nós somos espirituais, existe um discernimento espiritual. Verso 15. Porém, o homem espiritual, aqui não é o psúchicos, é o pneumáticos. Ele o quê? Ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você crê nisso? Por que você está sentado ainda, então? Levanta as mãos bem alto. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por essa conexão. Obrigado pela bênção do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado pelo Espírito Santo se movendo em nós de uma forma tão poderosa, tão diferente, de uma forma nova, de uma forma muito mais profunda. Leva o teu povo, leva a tua igreja nesse momento a entender que nós podemos trilhar caminhos que ainda não fomos, fazermos orações que ainda não fizemos, termos discernimento que ainda não tivemos. Leva o teu povo, Pai, leva a tua igreja a um mergulhar mais profundo nessas águas, e que nós adentremos num nível de qualidade e quantidade de orar em línguas, e o nosso espírito fique afinado com o teu espírito, para que a gente discirna esse tempo e o que o Senhor tem para este tempo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.